Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Arthur e hoje a gente vai ter a nossa primeira live aqui. Antes de mais nada, então, eu queria esclarecer que o tema da live de hoje é um assunto bem controverso. O tema é metabolismo. É um assunto bastante controverso, inclusive entre os cientistas que estudam isso, né? Então eu não vou, de forma alguma aqui, tentar esgotar esse assunto. Na verdade, o propósito dessa live nem é isso. Mas eu vou trazer algumas evidências para vocês, para a gente tentar chegar numa conclusão aí, baseada no que a ciência nos diz até agora, para a gente tentar responder umas perguntas que são até mais ou menos simples sobre esse tema. Então vamos direto pro assunto, porque ele vai ser razoavelmente longo. Então, o problema que eu quero trazer aqui hoje é o metabolismo lento. Quantas vezes a gente já não ouviu uma pessoa dizer que eu não consigo emagrecer por causa do meu metabolismo lento. Ou eu não consigo manter o peso por causa do meu metabolismo lento. Eu já emagreci, não consigo mais manter. Então, será que isso é um problema real? Ou é uma desculpa que as pessoas usam para justificar por que a dieta não funcionou ou por que elas não conseguiram emagrecer? Enfim, os pontos que eu quero levantar aqui são: será que teu metabolismo é mesmo lento? E se teu metabolismo for lento, será que isso vai dificultar a perda de peso? Ou pior, será que isso vai te facilitar o ganho de peso? Ou se tu já perdeu o peso, no caso, o reganho de peso, ganhar o peso de volta de novo? Como a gente sabe que acontece frequentemente aí com a maioria das pessoas que perde peso. O metabolismo, então, seria o responsável pelo tal do efeito sanfona? Bom, hoje eu vou tentar responder para vocês, então, se e por que o nosso metabolismo pode ficar lento. E se isso interfere no ganho de peso ou na dificuldade de emagrecer. E também quem pode ter o metabolismo lento. Mas antes, a gente precisa definir o que é metabolismo. Então, a palavra metabolismo vem do grego metabole, que significa mudança. No dicionário, então, o metabolismo é definido basicamente como o conjunto de transformações ou reações químicas ocorridas no organismo que garantem as necessidades estruturais e energéticas de um ser vivo, seja ele um ser humano, uma planta ou uma ameba. Então aqui a gente tem algumas palavras ali, é um conceito até meio vago, mas vamos tentar entender um pouco melhor aqui o que quer dizer isso. As palavras-chave que a gente tem aqui, então, são as reações, que garantem necessidades estruturais e energéticas no metabolismo. Tá? Normalmente, então, quando a gente fala de metabolismo, a gente fala como se isso fosse um único mecanismo no nosso corpo, mas na verdade ele não é. O metabolismo é uma série de funções que acontecem no nosso organismo, em praticamente todas as nossas células, o tempo todo, mesmo quando a gente está em repouso, ou dormindo, inclusive. Basicamente, o nosso corpo precisa converter a comida que a gente come em energia para poder fazer com que essas funções, tanto as mais básicas quanto as mais complexas, tipo respirar e se movimentar, continuem acontecendo. Senão, a gente morre, né? Resumindo então de uma forma bem simples, funciona mais ou menos assim. Depois que a gente come, os macronutrientes, né, no caso dos carboidratos, gorduras, proteínas, eles são quebrados em partes menores. No caso, os carboidratos são quebrados em glicose, os ácidos graxos são quebrados, aliás, as gorduras são quebradas em ácidos graxos e os as proteínas em aminoácidos. Tá? Isso, só essa quebra aí já é uma parte do nosso metabolismo. Tá? Então, essas pequenas moléculas, elas podem ser usadas para gerar energia. Isso tudo acontece dentro de uma organela celular aí que a gente conhece como mitocôndria. Creio que a maioria de vocês deve lembrar dela lá do tempo de escola, né? Então, num processo que se chama respiração celular, onde esses substratos, no caso, né, essas pequenas moléculas elas reagem com oxigênio, ou seja, são oxidadas para liberar energia. Normalmente na forma de uma molécula chamada ATP, tá? Produzindo energia. Só que esse processo de conversão de nutrientes, ele não é totalmente eficiente. Na verdade, ele não é nem 50% eficiente. Então, boa parte dessa energia vai acabar sendo perdida na forma de calor, tá? Que também é importante para o nosso organismo, senão a gente ia acabar morrendo de hipotermia.
Essa parte, então, seriam as necessidades energéticas lá que o conceito de metabolismo fala. Ou então, usando parte dessa energia do ATP, essas moléculas pequenas, então, essas moléculas pequenas podem ser usadas, né, na síntese de macromoléculas importantes para o nosso organismo, macromoléculas maiores ali. No caso, RNA, DNA, proteínas, glicogênio, triglicerídeos, gorduras, né? E essas seriam as necessidades estruturais do metabolismo. Isso também tem um custo energético. O ATP, então, essa energia, também vai ser usado em outras atividades celulares, como, por exemplo, no transporte ativo de íons e moléculas para dentro ou para fora das células, e também na própria contração muscular, que usa a energia do ATP. E a velocidade que essas funções todas acontecem, a gente chama de taxa metabólica. Mas não é exatamente nesse sentido de metabolismo que a maioria das pessoas usa a palavra. Pelo menos não quando elas falam sobre o metabolismo lento. Um sentido mais estrito ou mais popular da palavra, metabolismo se refere a quanta energia uma pessoa gasta sem fazer nada, ou seja, o gasto energético em repouso dela, que também é conhecido como a nossa taxa metabólica de repouso ou taxa metabólica basal. Então, elas não são exatamente a mesma coisa, a taxa metabólica de repouso e a taxa metabólica basal, mas eu vou explicar daqui a pouco isso, mas eu vou usar essas palavras como sinônimo aqui durante esse vídeo, tá? Que é o metabolismo de repouso que a gente está tratando aqui. Então, a taxa metabólica basal é o mínimo de energia necessário para o nosso corpo manter as funções que garantem a nossa própria vida, como a respiração e o funcionamento do coração e dos outros órgãos. E mais todos os processos metabólicos que acontecem no nosso organismo, mesmo em repouso. Porque tudo isso acaba gastando energia, como a gente viu antes falando sobre o metabolismo. A taxa metabólica basal, vamos supor aqui que isso seja o nosso gasto energético total de um dia. Tá? 100% da energia que a gente gasta, então, está nessa barra aqui. A gente pode dividir esse nosso gasto energético basicamente em duas partes, que são o nosso gasto energético da atividade física, com movimentos que a gente faz voluntariamente, e o gasto energético não ligado à atividade física. São coisas que acontecem independente da nossa vontade. Tá? Aqui no gasto energético, que não depende da atividade física, a gente ainda pode dividir ele em duas partes. No caso, a primeira seria o efeito térmico do alimento, que seria a energia que a gente gasta para digerir a comida que a gente come. E esse efeito térmico do alimento ele corresponde a uma pequena parte do gasto energético total, que é mais ou menos 8 a 10%. E, enfim, a nossa taxa metabólica basal, que corresponde à maior parte do nosso gasto energético total diário. E isso seria mais ou menos 60 a 75% desse nosso gasto. Tá? A taxa metabólica basal, então, é o nosso gasto energético de repouso. Tá? Bom, e como eu descubro a velocidade do meu metabolismo? Vamos lá, a gente tem, então, digamos que é um exame para isso, um teste para isso, que se chama calorimetria indireta. Tá? É um método onde a medição das trocas gasosas respiratórias, no caso o consumo de oxigênio, e a produção de gás carbônico, é usada para estimar o tipo e a quantidade de substrato oxidado, ou no caso de combustível usado, ali os carboidratos, as gorduras, as proteínas. E também a quantidade de energia produzida por essa oxidação, que, como a gente já viu, o oxigênio é usado na produção de energia lá nas mitocôndrias. E isso nos dá de uma forma bastante precisa o gasto energético de uma pessoa durante um determinado tempo, um determinado período. Esse é considerado o padrão ouro para determinar o gasto energético nos seres humanos, em animais também. Então, a gente tem basicamente duas formas de fazer essa calorimetria indireta, esse teste. A primeira que eu vou mostrar aqui é a câmara metabólica ou a sala de calorimetria, que é um ambiente onde a pessoa passa um tempo mais longo normalmente. Inclusive, vocês podem ver que temos cama, cadeira, banheiro. Então,
O ar respirado pela pessoa entra e sai por um local, e lá fora ele é analisado por uma espécie de computador. Tá? Só que, bom, esse gasto energético aí não é exatamente o que a gente está querendo determinar quando a gente fala em metabolismo, que seria o nosso gasto energético de repouso. Então não é exatamente a melhor forma de determinar o gasto energético de repouso, porque afinal as pessoas passam horas, um dia ou vários dias, às vezes semanas, nessas câmaras metabólicas. E não é razoável esperar que uma pessoa passe um dia inteiro em repouso dentro disso, né? Então, não é a forma indicada para se calcular o nosso metabolismo de repouso, o nosso gasto energético de repouso ou a taxa metabólica basal. A segunda forma que a gente tem, a pessoa realmente fica em repouso, respirando por uma espécie de tubo, cano. Ali a gente tem, né, uma figura um pouco mais antiga, onde os gases eram coletados dentro desses sacos aqui, que se chamam Douglas Bag. E as formas mais novas de fazer isso, onde tu veste esse capacetão aqui, e os gases são coletados direto num computadorzinho que já faz a análise. Então, a gente precisa aqui diferenciar, né? Agora eu vou diferenciar o que seria a taxa metabólica basal da taxa metabólica de repouso ou do gasto energético de repouso. A taxa metabólica basal é um teste um pouco mais difícil porque a pessoa precisa dormir no laboratório onde ela vai ser testada. Então, a primeira coisa que ela vai fazer depois de acordar é vestir o capacetão e respirar ali dentro para fazer o teste. Já na taxa metabólica de repouso, a pessoa ela dorme na casa dela, ela se desloca no dia seguinte, ainda em jejum, lá para o laboratório, onde aí sim ela vai descansar normalmente uns 10 a 20 minutos para ficar numa situação de repouso mesmo. E depois ela faz mais ou menos uns 10 minutos, às vezes mais, pode ser até 30 minutos de teste, respirando ali dentro do capacete, de onde são aproveitados mais ou menos 5 a 10 minutos desse período que ela respirou ali dentro. E aí, então eles fazem o cálculo e estimam como se aqueles 5 a 10 minutos fossem a quantidade de calorias gastas num dia inteiro. E tá, muito legal esse método de calorimetria indireta aí, mas a gente não pode fazer isso normalmente, né? Ninguém aqui mora num laboratório ou tem acesso a um aparelho desses aí que provavelmente é bem caro. E se eu não moro num laboratório, como é que eu faço para medir a minha taxa metabólica basal? Ou meu metabolismo de repouso? Na verdade, tu não vai medir ele, mas a gente tem aqui algumas equações que podem te ajudar a estimar qual seria o teu metabolismo se tu fizesse o teste de calorimetria indireta. Bom, então aqui eu trouxe duas equações. Tá? A primeira é a fórmula de Harris-Benedict. Inclusive podem pegar papel aí para anotar e calcular essa própria taxa metabólica basal. Em homens, o cálculo estimativo da taxa metabólica basal é 88,362 mais 13,397 vezes o teu peso em quilos, mais 4,7799 vezes a tua altura em metros e menos, né, 5,677 vezes a tua idade. Isso se tu for homem. Para mulheres muda um pouquinho o cálculo. A taxa metabólica basal então é 447,593 mais 9,247 vezes teu peso em quilos, mais 3,098 vezes tua altura em metros, menos 4,330 vezes a tua idade. Obviamente em anos, né? Bom, a segunda fórmula que eu quero trazer aqui é a equação de Miller. Tá? A equação de Miller ela leva mais alguns fatores em consideração. Então, para a equação de Miller, a taxa metabólica basal é 13,587 vezes a tua massa magra. Então, tu tem que saber aqui, tem que ter uma ideia do teu percentual de gordura para saber quanto do teu peso seria gordura e quanto do teu peso seria massa magra. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem 100 quilos, tá? Vamos pegar números fáceis aí porque eu não sei calcular muito bem. E ela tem
20% de gordura corporal? Vamos começar pela massa gorda, que é mais fácil, né? 20% de 100 seria 20 quilos. Tá? A massa magra seria o teu peso total menos a gordura que tu tem. Então, 100 menos os 20 de gordura, 80 quilos. Então, essa pessoa aqui teria 80 quilos de massa magra e 20 quilos de massa gorda. O cálculo, então, ficaria assim. Taxa metabólica basal é igual a 13,587 vezes a massa magra, mais 9,613 vezes a massa gorda, né, o teu peso em gordura corporal, mais 198 vezes o sexo. Que diabo é isso? E que é vezes o sexo? Como é que eu calculo isso? Bem simples. O sexo é 1 para homens e 0 para mulheres, ou seja, no fim esse cálculo vai ficar 198 para homens e 0 para mulheres. Menos 3,351 vezes tua idade e mais 674. Tá? Então esse é um cálculo simples aí que, aliás, não tão simples, mas é um cálculo que ajuda a estimar a tua taxa metabólica basal caso tu fizesse esse teste de calorimetria indireta. Mas a gente tem alguns problemas com esse tipo de cálculo, com essas fórmulas. Então, normalmente a fórmula é baseada numa população específica. E quanto mais diferente a gente for daquela população que eles usaram para criar a fórmula, mais margem de erro a gente vai ter. Tá? Já, mesmo se tu for uma população próxima da usada para criar a fórmula, a margem de erro já é mais ou menos 200 calorias, tanto para cima quanto para baixo. E alguns estudos sugerem que a média da margem de erro varia entre mais ou menos 23%. Então não é exatamente muito específico aí, mas essas fórmulas vão funcionar mais ou menos bem, aliás, vão funcionar bem para mais ou menos 60% das pessoas. Elas vão funcionar ok ali para 20 a 30% delas, e elas vão sair bem fora para cerca de 10 a 20% das pessoas. E se o metabolismo é o resultado dessa equação aí? Ele pode mesmo variar? Bom, primeiramente, né, o metabolismo não é o resultado da equação. O nosso gasto energético de repouso é o quanto a gente realmente gasta de energia, que pode ser calculado pela calorimetria indireta, mas o nosso metabolismo ele é influenciado por algumas coisas. Por exemplo, idade. Pessoas mais novas têm um metabolismo mais rápido que pessoas mais velhas. Sexo. Mulheres têm metabolismos menores do que homens, por exemplo. Raça e etnia também existem alguns estudos aí, com crianças principalmente, que sugerem que afro-americanos têm uma taxa metabólica de repouso 10 a 20% menor do que caucasianos. Afro-americanos também têm menos gordura corporal do que caucasianos ou hispânicos. E o peso desses órgãos varia significativamente entre diferentes grupos étnicos, dos nossos órgãos corporais ali, né? Cada um desses fatores pode influenciar na taxa metabólica basal. A genética também é um fator que é discutível o quanto ela influencia. Alguns estudos sugerem que a genética influencia até 40% na taxa metabólica basal, enquanto outros dizem que a genética tem muito pouca influência. Mas realmente, se a gente for olhar caso a caso, existem algumas diferenças aí entre os indivíduos que a gente não consegue explicar. Pessoas que, por exemplo, têm a mesma idade, são do mesmo sexo, da mesma raça e possuem uma composição corporal bem semelhante e têm taxas metabólicas basais aí com uma diferença razoável que não pode ser explicada somente por esses fatores ali. E o último item aqui que influencia na taxa metabólica basal é a composição corporal. Seria nossa gordura corporal e nossa massa magra. E então, desses todos os fatores aí que eu falei, o que seria o principal determinante da taxa metabólica basal? Então, esse principal determinante seria a massa magra. Aí tá. Agora eu já sei o que vocês devem estar pensando. Sim, é óbvio que a massa magra influencia mais no metabolismo, porque o músculo queima mais calorias do que gordura. E sim, isso não deixa de ser verdade. 1 kg de músculo gasta 2,88 vezes mais calorias do que 1 kg de gordura. Agora, sabe em quanto teu metabolismo vai aumentar se tu ganhar 1 kg de músculo? 13 calorias por dia. Relativamente, 1 kg de músculo
queima quase 3 vezes mais, mais calorias do que 1 quilo de gordura. Mas, em níveis absolutos, a diferença essa é só 8 calorias e meia. Então, vamos fazer um exercício mental aqui e imaginar que tu fez uma dieta e perdeu, digamos, 3 quilos aí no intervalo de 2 meses. Vamos botar 2 meses que é pra ficar fácil. Então tu fez uma dieta e perdeu 3 quilos em 2 meses. Obviamente, como tu já sabia dos benefícios do treino de força para tua saúde e para a manutenção da tua massa magra durante uma dieta, tu também começou a fazer musculação nesse meio tempo. Então tu achou o resultado mais ou menos, né? Tava esperando bem mais perda de peso em 2 meses. Mas como tu estava sendo acompanhado por uns profissionais competentes aí, eles resolveram fazer um teste de composição corporal em ti. E eles descobriram que, na verdade, tu ganhou 1 quilo de músculo e perdeu 4 quilos de gordura. Agora, tu deve estar achando que teu metabolismo se alterou drasticamente por causa disso, né? Afinal, tu ganhou músculo e perdeu gordura. Então vamos calcular isso. Teu quilo de músculo novo queima 13 calorias a mais do que antes. Mas como tu perdeu 4 quilos de gordura, agora tu queima 4 calorias e meia a menos vezes os 4 quilos que tu perdeu, o que dá 18. Então a gente tem 13 calorias positivas menos 18 calorias negativas da perda de gordura. Isso dá um total de menos 5 calorias por dia. Ou seja, ao invés de aumentar, o teu metabolismo diminuiu depois dessa recomposição corporal aí. Mas, então, se os músculos não influenciam tanto na taxa metabólica basal, por que a massa magra é o principal determinante dela? E, na verdade, a massa magra influencia muito mais no gasto energético, principalmente por causa dos nossos órgãos. Olha o quanto gasta de energia 1 quilo de cada um dos nossos principais órgãos, comparado com músculo e gordura. Rim e coração queimam caloria pra caramba. Olha só, 440 calorias por quilo por dia. Quer aumentar mesmo o teu metabolismo? Então bota mais um par de rim e bota um outro coração. Aí sim tu vai aumentar o metabolismo. E de quebra, nunca mais vai precisar se preocupar em ter um infarto, afinal, se um coração parar, o outro vai estar batendo lá. Em compensação, né, a chance de ter problema com pedra nos rins deve aumentar bastante. Bom, e apesar dos órgãos pesarem só mais ou menos 7% do teu peso corporal, eles correspondem a cerca de 60% da tua taxa metabólica basal. Os músculos, né, que correspondem a uma proporção bem maior de peso corporal, eles contribuem com mais ou menos só 20% da taxa metabólica basal. E a contribuição da gordura é quase nula ali, né? Não exatamente nula ali, mas é pequena, é bem menor. Mas então, voltando à nossa pergunta lá. Nosso metabolismo pode mesmo variar? E a resposta é sim. Algumas coisas são conhecidas por acelerar o metabolismo, tanto que elas têm que ser evitadas quando as pessoas vão fazer os testes lá de calorimetria indireta nos estudos científicos que calculam isso, né, que fazem o teste, fazem esse exame. Então, por exemplo, a nicotina, ela aumenta o metabolismo em mais ou menos 3 a 6% por um período de mais ou menos 2 horas. E o cigarro, ele ainda é conhecido por diminuir, né, o apetite. Então, fumar aí parece ser uma boa forma de perder peso, né? Quem sabe? Acho que não, né? Álcool também, né? Álcool, ele aumenta o metabolismo em cerca de 9% por um período de aproximado de 2 horas também. E comer. Comer mais. Comer mais aumenta, impacta o teu gasto energético de repouso, o teu metabolismo, de duas formas. A primeira é um estado transitório agudo ali, que dura de 1,5 a 8 horas mais ou menos, que é o efeito térmico do alimento, que a gente viu lá no gráfico do nosso gasto energético total. E depois tem um segundo componente, né? Digamos que vamos botar num gráfico aqui. Então o primeiro é o efeito térmico do alimento, que é um efeito mais transitório do teu gasto energético. E o segundo é um efeito na própria taxa metabólica basal, um aumento na tua própria taxa metabólica basal por comer demais ou
de menos também pode acontecer, mas no caso aqui eu estou desenhando ele de mais, e que ele pode durar alguns dias, vários dias. Bom, então, se eu entendi bem o que está me falando, comer, beber e fumar são formas de aumentar o metabolismo. Então, os tiozão aqui do boteco na esquina aqui, tudo deve ter um metabolismo super acelerado. É isso mesmo? Só que não, né? Nem para emagrecer e nem para a saúde essas formas de aumentar o metabolismo elas fazem muito sentido. E mesmo para manter a saúde, provavelmente elas não são as mais indicadas, né? A gente tem outras opções melhores para se aumentar o metabolismo. Por exemplo, a cafeína, né? Café depende da dose que tu toma, mas em doses usuais aí o café pode aumentar o metabolismo em 7 a 15%, um efeito que dura na média aí de 3 a 4 horas. A pimenta também, ela contém substâncias que, principalmente a capsaicina e o capsiato, que são conhecidas por causar um pequeno aumento na taxa metabólica basal. A pimenta, então, aumenta o metabolismo em quantidades, em doses ali, possíveis da gente colocar na comida como tempero, em mais ou menos 10 calorias por dia. E em doses suplementares, né, que a gente não precisa engolir, que a gente só engole ela, não precisa passar pela boca e causar aquela queimação toda, pode chegar a 50 calorias por dia, mais ou menos. Outra forma de aumentar o metabolismo é o exercício físico, principalmente o exercício vigoroso. Esse aumento ele é variável, né? Varia tanto na duração quanto no aumento do próprio gasto energético de repouso. E ele depende da intensidade e da duração do exercício. Mas ele é mais ou menos equivalente ele dura mais ou menos, né, 2 a 14 horas. E é um aumento que costuma chegar aí ficar entre 50 e 150 calorias por dia. Bom, e que bom, né? Tem esse monte de coisa aí que a gente sabe que acelera o metabolismo. É mais ou menos. Qual é o problema disso? O problema é que esses aumentos, no geral, eles são pequenos e transitórios. E eles não vão contribuir muito no teu gasto energético total e nem no teu emagrecimento. Na média, eles aumentam o metabolismo em mais ou menos 100 calorias por dia. E eles vão dar alguma coisa entre 3 e 5%, e acho que estou chutando alto aí, do teu gasto energético total diário. Bom, mas se o metabolismo pode variar para cima, ele também pode variar para baixo, né? E a gente tem algumas coisas aí que são conhecidas por reduzir o metabolismo, ou taxa metabólica basal. Dormir pouco é uma delas. Se a gente vê aqui, dormir pouco pode causar uma redução de menos 2,6% no teu metabolismo, ou uma média aí de 42 calorias por dia. Isso é pouco, né? Quase nada. Mas a privação de sono também ela tem outros problemas que ela traz junto. Por exemplo, afetar alguns hormônios relacionados à fome e à saciedade, e também um aumento na ingestão calórica no dia seguinte, é o dia que tu dorme pouco. Como a gente já viu, né, o aumento na ingestão calórica deveria aumentar o metabolismo, mas mesmo assim, dormindo pouco, o metabolismo reduz no dia seguinte. Alguns hormônios, né, são associados direta ou indiretamente a uma menor taxa metabólica basal. Principalmente, por exemplo, aqui a gente tem o hipotireoidismo, no caso, doses menores, doses reduzidas de hormônios T3 e T4, hormônios da tireoide, que é conhecido por reduzir o metabolismo, e a leptina também é um hormônio importante aí, é conhecido como o hormônio da saciedade, está relacionado a uma menor taxa metabólica basal. Mas alguns estudos sugerem que eles não causam essa diminuição do metabolismo. Eles não têm essa relação de causa e efeito. E falando em hormônios, né, o ciclo menstrual das mulheres também é conhecido por afetar a taxa metabólica basal. Bom, e fazer dieta pode deixar o nosso metabolismo lento de diferentes formas aí, né? A primeira delas seria por causa da perda de peso, a perda de massa magra e de gordura. Como a gente já viu, né? A massa magra é o principal determinante lá da taxa metabólica basal, então se a gente perder massa magra faz sentido que o metabolismo caia também. E perdendo gordura, a gente também diminui um pouco o metabolismo. Fazer dieta também pode deixar o teu metabolismo lento por causa do déficit calórico, né? Esse déficit calórico aqui seria, no caso de comer menos calorias do que tu gasta, tu não comer o suficiente para se manter.
E o gasto energético de repouso, ele é bem sensível ao balanço energético, né? Ou seja, com um déficit calórico ele tende a cair e com um superávit calórico ele tende a aumentar. Bom, então quer dizer que se fazer dieta e perder peso diminui o metabolismo, né? Sim, diminui. E o pior ainda, essa queda provocada pela dieta no metabolismo, normalmente ela é maior do que o esperado ou explicado unicamente pela perda de peso. Ou seja, o metabolismo diminui de forma desproporcional à perda de peso. Na ciência, isso tem um nome que se chama termogênese adaptativa, ou adaptação metabólica. E será que fazer dieta pode estragar o teu metabolismo de, de vez, assim? Será que depois de uma dieta ele fica mais lento para sempre? Será que isso é irreversível? Então, a gente tem aí alguns estudos que sugerem que sim, esse dano metabólico, esse metabolismo lento, ele é persistente. E ele pode ser razoavelmente grande até. Eu estou trazendo aqui um estudo, então, daquele... Quem for mais antigo vai lembrar. Um programa que se chamava O Grande Perdedor, The Biggest Loser, em inglês. Nesse estudo, eles acompanharam 16 pessoas que entraram nesse programa para perder peso. No caso, é uma competição, né, tipo um reality show, para quem não conhece, né, um reality show de perda de peso. Quem perde mais peso ganha ele no final. Então, 16 pessoas entraram nesse programa e, ao longo das 30 semanas de programa, elas perderam, na média, 58 quilos. Elas vieram parar aqui. E, nesse período, nessas 30 semanas, elas tiveram uma queda de 23% na taxa metabólica medida. A gente tem aqui duas linhas, na verdade, né? A taxa metabólica estimada pelos cálculos que eles fizeram e a taxa metabólica efetiva, medida pela calorimetria indireta. Né? Então, depois dessa perda de peso, a taxa metabólica deles estava 23% menor do que deveria. Aliás, 12% menor do que o estimado pelos cálculos e 23% menor do que do início do programa. Vocês podem até reparar que a taxa metabólica medida deles era um pouquinho maior do que a estimada. Tá? Embora o valor esteja embaixo, o pontinho está em cima ali. Mas, quando eles perderam peso, essa taxa metabólica aí em repouso deles caiu bem mais do que o esperado ou estimado pelos cálculos. Ou seja, é aquela adaptação metabólica, ou a termogênese adaptativa, né? E eles ainda acompanharam 14 desses participantes por 6 anos depois do programa. E mesmo depois deles ganharem 80% do peso de volta, o metabolismo deles ainda continuava no mesmo patamar. Na verdade, ele até caiu um pouquinho mais. E estava 20% menor do que o estimado, o que deu mais ou menos cerca de 500 calorias de diferença. Bom, esses dados aí, mostrando uma queda no metabolismo tão grande, tão acentuada, e persistente, no caso, né, que durou 6 anos, eles nunca foram replicados aí novamente na ciência. Por outro lado, raramente a gente vê resultados tão extremos de perda de gordura quanto esses, que é a pessoa que ganhou a competição naquele ano, naquela edição, né? Então, em compensação, a gente tem mais alguns estudos aí que sugerem que a taxa metabólica basal pode ficar reduzida depois da perda de peso. Esse estudo do Rosenbaum e Liebel, ele é bem interessante. É um estudo meticulosamente controlado, onde eles pegaram 7 trios de pessoas com mais ou menos o mesmo peso. Tá? Dentro desses trios, uma das pessoas ela estava no seu peso usual. A segunda pessoa aqui era uma pessoa que tinha perdido peso num intervalo de 5 a 8 semanas passadas. Ou seja, há um mês ou 2 atrás, ela tinha perdido pelo menos 10% do peso dela. E, inclusive, foi participando de um estudo desses próprios pesquisadores. Aí. A terceira pessoa do grupo
era uma pessoa que tinha perdido também mais ou menos 10% do peso e tinha mantido isso por no mínimo um ano, podendo chegar inclusive até 6 anos. Bom, e esse estudo ele é tão legal porque ele foi muito bem controlado. Os participantes eles ficaram confinados numa câmara metabólica até a estabilização do peso e consumindo uma dieta líquida para isso. Tá? Uma dieta bem padronizada para evitar aquelas flutuações de peso que acontecem com a gente no dia a dia. E o que eles consideravam a estabilização de peso? A estabilização, então, era uma variação menor do que 10 gramas num período de 2 semanas. Isso é ridículo. Minha balança aqui de casa não pesa nem... o mínimo que ela pesa é 100 gramas de diferença. A deles era uma variação de 10 gramas num período de 2 semanas, 14 dias. E depois que as pessoas alcançaram, então, essa estabilização de peso, eles testaram a taxa metabólica de repouso delas por calorimetria indireta. Os resultados foram o seguinte. Na pessoa no seu peso usual, vamos usar ela como o nosso padrão aqui. A taxa metabólica de repouso era menor nas pessoas que perderam 10% do peso. E isso era verdade mesmo depois de um ano. Ela era significativamente menor. Tá? Embora tivesse recuperado um pouquinho aqui. Contudo, né, esse valor de redução na taxa metabólica basal, ele não era tão grande assim. Ele era mais ou menos 72 a 139 calorias por dia, ou seja, 4 a 8% do gasto energético diário. Em comparação com as equações, né, eles compararam essa taxa metabólica medida com equações que não foram aquelas que eu mostrei lá, de Harris-Benedict nem de Miller, mas com equações que eles mesmos desenvolveram com base naqueles participantes do estudo. E eles viram que as pessoas que tinham perdido peso tendiam a ter uma taxa metabólica de repouso bem menor do que o estimado pelos cálculos. Ou seja, mais ou menos 140 a 160 calorias por dia menor do que o previsto. Um outro estudo aqui do Miller encontrou também uma taxa metabólica de repouso de 108 calorias a menos por dia. Ou seja, ela era 108 calorias menor do que o previsto num estudo que teve uma dieta de 3 semanas. Na verdade, o estudo eu vou comentar melhor sobre ele depois, mas ele era um efeito sanfona, uma dieta cíclica ali. Eles começaram o estudo e aumentaram 50% do gasto do consumo energético deles por 2 semanas. Depois, eles reduziram 50% aliás, foi uma semana aqui, uma semana. Reduziram para 50% por 3 semanas. E depois subiram para mais 50% acima da taxa acima do padrão aqui deles, da manutenção, das calorias de manutenção, por mais 3 semanas. Então, eles encontraram essa taxa metabólica de repouso 108 calorias menor do que previsto depois das 3 semanas de dieta, desse período aqui. E eles só conseguiram explicar 36 dessas 108 calorias pela perda de massa magra. Ou seja, 72 calorias eram realmente atribuídas à adaptação metabólica. Bom, eu vou dar um spoiler já do estudo aqui. Nesse período de refeeding aqui, onde eles aumentaram drasticamente as calorias, passando das calorias de manutenção, eles reverteram essa queda na taxa metabólica basal. A gente também tem uma meta-análise que analisou 124 pessoas ex-obesas. Calculou, né? Comparou com 121 pessoas nunca obesas, que nunca tiveram obesidade. E eles encontraram uma taxa metabólica de repouso 2,9% menor nos ex-obesos. E ela era um desvio padrão menor do que a média do grupo controle, ou seja, menor do que a média dos nunca obesos, né? Em 15,3% dos ex-obesos, que dá 19 pessoas. 19 pessoas, então, tinham uma taxa metabólica de repouso bem menor do que
a média das pessoas que nunca foram obesas. E só 3,3%, ou seja, 4 pessoas, tinham essa taxa metabólica de repouso reduzida no grupo de nunca obesos. Aqui, então, a gente tem uma segunda análise, incluindo 94 ex-obesos e 99 pessoas nunca obesas, em que eles viram que a taxa metabólica de repouso relativa era 5,1% menor no grupo de pessoas ex-obesas do que no grupo controle. Bom, outro estudo aqui, eu peguei esse estudo na verdade porque ele está causando um burburinho aí na internet. Inclusive as pessoas têm falado bastante de metabolismo, não sei se é porque eu estava pesquisando sobre isso para falar aqui na live, ou se realmente metabolismo está na moda agora. Mas esse estudo aí veio causando um burburinho por apontar que o metabolismo de pessoas com sobrepeso e obesidade é lento. E, na verdade, o estudo não é bem isso que ele diz, mas eu acho que as pessoas que estão falando isso não leram o estudo completo, né? Esse estudo, ele viu que a taxa metabólica de repouso de pessoas com sobrepeso, aqui, né, a gente tem, isso é identificado pelo IMC, um IMC de 25 a 29 é sobrepeso e acima de 30 é obesidade. Então, pessoas com sobrepeso e com obesidade tinham taxas metabólicas de repouso menor do que pessoas no peso normal. Só que o valor que isso é calculado é baseado no valor de um MET, um equivalente metabólico, que é esse valorzinho aqui que a gente está. Calorias por quilo por hora. Tá? Então o valor de um MET ele corresponde a mais ou menos 1 caloria por quilo por hora. E ele é um valor que é considerado universal, digamos assim. Então, em pessoas magras, elas quase alcançaram ali o valor de 1 caloria por quilo por hora. Mas as pessoas obesas e com sobrepeso ficaram bem abaixo disso. Só que tem um problema com esse cálculo aí, né? Vamos trazer as limitações dos estudos então. Depois eu falo da limitação do MET. Os resultados do estudo do Biggest Losers, lá, dos grandes perdedores, não foram replicados em outros estudos. E a maior parte dos estudos apresenta reduções bem menores na taxa metabólica de repouso. O estudo aquele do Rosenbaum e Liebel, apesar dele ser super bem controlado, naquele estudo eles não dividiram os grupos por composição corporal. Então, em alguns grupos dava diferença aí, uma pessoa tinha muito mais massa magra do que uma pessoa do mesmo peso. E que tinha um percentual de gordura bem maior do que aquela pessoa que tinha mais massa magra. Bom, e outro problema ali é que a população deles ela foi pequena e diversa, ou seja, não tinha só pessoas obesas naqueles grupos lá, nos trios. Tinha trios desde pessoas no seu peso normal, trios de pessoas com sobrepeso e trios de pessoas obesas. Então, não existe não existe necessariamente uma generalização naqueles resultados lá. Mas o estudo é realmente muito bem controlado. E a limitação desse último estudo que a gente viu, então o MET ele é uma super simplificação. Ele pressupõe um consumo de oxigênio de 3,5 ml por quilo por minuto para todas as pessoas, e ele assume que esse gasto energético seria uma taxa metabólica de repouso de 1 caloria por quilo por hora. Para todo mundo, para todos os indivíduos. Mas se a gente comparar esse valor aqui de 1 caloria por quilo por hora com os cálculos de metabolismo basal, de taxa metabólica basal que a gente viu, a gente vai ver que só tem uma variável aqui. 1 caloria, então, é 1 caloria. 1 hora é 1 hora. A nossa única variável aqui é o quilo, ou seja, o peso corporal. Então, quanto maior o peso corporal da pessoa, maior daria a estimativa do cálculo da taxa metabólica de repouso dela. Né? Ou seja, se eu botar uma pessoa de 100 quilos aqui, daria 100 calorias por hora. Se eu colocar uma pessoa de 50 quilos, daria 50 calorias por hora. E considerando que pessoas obesas costumam ter um peso bem maior do que pessoas magras, mesmo com a mesma massa magra, que é o nosso principal determinante da taxa metabólica de repouso, de novo, né? Vamos ressaltar isso. O obeso teria um
uma estimativa muito mais elevada por causa do peso de gordura dele do que uma pessoa com a mesma massa magra dele, mas com menos peso em gordura. Tá. E o que eu botei aqui que o estudo nem defende que o metabolismo das pessoas obesas seja menor do que o estimado. Não é exatamente isso que o estudo defende. Então, a gente tem alguns estudos agora que dizem que não, que o nosso metabolismo ele não pode ficar lento para sempre. Então, um estudo aqui da Anastasia Zinchenko e do Menno Henselmans, de 2016, ele analisou, fez uma meta-análise, uma revisão, na verdade, uma revisão sistemática aí de vários estudos que testaram a taxa metabólica basal de pessoas que passaram por dietas. Um dos principais ali é um estudo famoso que é o experimento da fome do Minnesota. É um experimento de 1950, lá na época da Segunda Guerra, antes de existir a Declaração de Helsinki, os códigos de ética serem menos restritivos aí com as pesquisas. Então eles colocaram 36 homens jovens e magros para comer uma dieta de 1.600 calorias durante 24 semanas. O objetivo era que eles realmente passassem fome e eles fizeram isso até ficarem esqueléticos. Dá uma olhada nas fotos deles aqui. Olha as costelas aparecendo. Olha isso. Bom, então, depois de 20 semanas de recuperação, comendo à vontade, a taxa metabólica de repouso desses caras aí tinha voltado aos valores normais, ou até maiores do que o previsto pelos pesquisadores nos cálculos deles, embora eles ainda não tivessem recuperado toda a massa magra perdida. E a taxa de ganho de gordura e a recuperação da taxa metabólica de repouso foram influenciadas pela ingestão calórica. Quanto mais calorias eles comiam, mais eles ganhavam gordura e mais recuperava a taxa metabólica de repouso deles. Porque, como a gente já viu, né, o gasto energético de repouso ele é bastante sensível ao balanço energético positivo. Um segundo estudo aí, na verdade, vários estudos que eles analisaram, mas no segundo estudo aqui que eu vou trazer, que é do Grande e colegas, 1958 também, um estudo mais antigo, eles colocaram 25 homens de peso normal em uma dieta de 3 semanas de restrição calórica a 1.000 calorias por dia, comendo 1.000 calorias por dia, né? E nesse tempo, a taxa metabólica deles caiu entre 17% e 21%. Isso calculado durante o período de dieta, né? Enquanto eles estavam comendo as 1.000 calorias por dia. Depois dos 20 dias de excesso calórico, né, eles passaram a comer 5.300 calorias por dia. E 8 dias depois dessa troca de dietas eles já tinham voltado a níveis iniciais do metabolismo de repouso. A taxa metabólica deles, então, já havia se recuperado. Só 8 dias, uma semana, né? Então, depois deles começarem a comer 5.300 calorias. Apesar disso, o peso deles ainda estava 3,2 quilos, 3,2 gramas menor do que no início do estudo. Vou voltar aqui naquele estudo do Miller, do estudo que fez aquele efeito sanfona lá, um ciclo de ganho, perda e reganho de peso. Nesse estudo, então, eles fizeram com 32 homens jovens, que tinham um IMC de normal até sobrepeso, e eles fizeram esse ciclo aí de ganho de peso, comendo 50% acima da ingestão energética diária durante 7 dias, né, uma semana. Depois, o ciclo de perda, onde eles comiam 50% abaixo das calorias de manutenção deles por 21 dias. Nesse período, então, eles perderam 6 quilos. E depois, um período de reganho de peso, que foi de 14 dias, e eles comiam 50% a mais de novo do que a manutenção, e eles ganharam 3,5 kg nesse período. No fim, então, eles terminaram o estudo com uma composição corporal praticamente idêntica à inicial, e uma taxa metabólica de repouso até maior do que no início do estudo. Em casos severos de restrição calórica crônica também, como pessoas com subnutrição e pessoas com anorexia,
a taxa metabólica de repouso ela é reduzida nessas pessoas. Tá? Ela é menor em níveis absolutos, né, do que em pessoas saudáveis. Mas ela não é diferente quando a gente corrige isso pela composição corporal deles. E mais, né? Quando essas pessoas subnutridas ganham peso, a taxa metabólica de repouso delas reverte a valores iguais ou maiores do que os estimados. E em pacientes com anorexia nervosa também, tratadas e recuperadas, né, a taxa metabólica de repouso não é diferente de pessoas sem histórico de transtornos alimentares. Ou seja, o dano metabólico não parece ocorrer em pessoas cronicamente subnutridas. O estudo também traz alguns exemplos com atletas e com fisiculturistas também. Num estudo, então, com 12 atletas universitários de luta olímpica, eles foram acompanhados durante 7 meses de competição. Nesses tipos de esporte de luta aí, ou esportes com categoria de peso em geral, os atletas normalmente passam por uns tipos de efeito sanfona no peso, para poder cair dentro dessa categoria no dia da competição, ou no dia da pesagem, pelo menos. Então, nesse estudo do Melby, de 1990, na média, eles perderam 4,8 kg durante as competições. E depois do fim da competição, nas 5 a 6 semanas depois do fim delas, eles ganharam 6,8 kg. Recuperaram bastante do peso, inclusive passaram do peso que eles tinham antes da competição. Né? Então, durante a fase competitiva, a taxa metabólica de repouso deles caiu mais ou menos 13%. Mas ela retornou no off-season, né, quando acabou a competição, e até ultrapassou os valores estimados lá em 1,5%. Então, nada relevante assim, mas voltou pelo menos para o normal. Num estudo de caso aqui com um fisiculturista natural, apesar dele chegar num percentual de gordura aqui na competição, né, no dia da competição, o dia zero, de 7,5%, a taxa metabólica de repouso dele se manteve constante, sugerindo que ele não teve uma adaptação metabólica durante toda a preparação. Em contrapartida, né, num outro estudo com outro fisiculturista, a taxa metabólica de repouso dele caiu bem além do estimado no período ali da preparação, que durou 26 semanas. Nesse período, a taxa metabólica de repouso dele caiu de 2.424 calorias para 1.283, contra uma taxa de repouso estimada de 1.973 que deveria ter na época da competição ali. Ou seja, uma queda de 35% maior do que a prevista. Se a gente colocar os dados dele naquela equação de Miller que a gente viu antes, né, a gente pode ver que o metabolismo dele era até maior do que estimado no início do estudo. Era de 2.424 contra uma estimativa de 2.118, ou seja, mais ou menos 14% de diferença. E o que a gente pode ver aqui, inclusive, que ele fica acima, ele fica em mais ou menos 1,25 aqui nesse estudo, quando a taxa estimada deveria ser 1. Né? Isso pode acontecer realmente em pessoas com muita massa magra. Nesses cálculos, esse cara aí era um fisiculturista, né? Ele pesava mais ou menos 100 quilos e 85 quilos ele tinha só de massa magra, como a gente pode ver por essa barra cinza. O pior é que ele não perdeu muita massa magra nesse estudo. A perda foi de mais ou menos 4%. Nada que nem de longe consiga justificar essa queda no metabolismo, né? Que parece ter sido mais influenciada pelo déficit calórico do que pela perda de massa magra. Mas embora ele tenha sofrido essa adaptação metabólica de 25% a 35% maior que a estimada no metabolismo basal, 13 semanas depois da competição, a taxa metabólica de repouso dele já tinha voltado a níveis nos mesmos patamares assim do que quando estava 13 semanas faltando para a competição. Sugerindo então uma recuperação, né, da taxa metabólica basal no decorrer aí da recuperação do fim da competição. E quais são as conclusões então desse estudo da Anastasia e do Menno Henselman? A diminuição então, né, da velocidade do metabolismo é uma função do consumo calórico e de mudanças na composição corporal. E tem um problema com isso. Né? A maioria das pessoas que emagrece, elas não querem ganhar peso de volta. Então, se a supressão do metabolismo
é causada pela mudança na composição corporal, ou seja, pela perda de massa magra e de gordura, né? É, a maioria das pessoas não gostaria de engordar mais para recuperar a taxa metabólica de repouso, né? E isso pode fazer sentido para pessoas magras, já magras, né? Ou que emagrecem com o objetivo de ficar definidas ali, de ficar trincadas, um objetivo mais estético ali. Mas a maioria das pessoas gostaria de emagrecer e se manter magra. E engordar e comer mais, né, para subir o metabolismo de volta, não parece ser exatamente a chave para isso. Outra conclusão deles é que medir a taxa metabólica de repouso em um estado de restrição calórica pode, sem considerar, né, a influência do balanço energético na taxa metabólica basal, pode confundir os resultados, levando a uma crença de um dano metabólico permanente ou persistente e de um metabolismo lento. Eles também viram que o metabolismo se adapta rapidamente, mais ou menos em 8 a 10 dias ali, às mudanças na quantidade de calorias consumidas. Uma das limitações, né, desse estudo é que eles só analisaram estudos com pessoas magras, ou no peso normal, pelo menos. Já que o propósito deles era ver se essas pessoas que costumam emagrecer com fins estéticos, já que o Menno Hesselman, ele próprio é um fisiculturista, né, e ele treina pessoas desse meio, se essas pessoas que costumam emagrecer com fins estéticos, poderiam, né, estragar o metabolismo delas por fazer dieta. E o que eles encontraram então é que a presença de dano metabólico, de metabolismo lento em indivíduos não obesos, não é confirmada pela literatura atual. Então, analisando esses dados e os dados anteriores lá, por exemplo, o estudo dos grandes perdedores, onde as pessoas eram obesas e a taxa metabólica de repouso delas realmente caía e ficava suprimida, a gente então pode chegar a uma conclusão que o dano metabólico, ou o metabolismo lento no caso, né, é real, uma realidade em obesos e uma ficção em pessoas com peso normal? Será que a gente pode mesmo chegar nessa conclusão? Será que são todos os obesos que têm metabolismo lento, no caso? Ou só os que perderam peso? E se forem todos os obesos, o que veio primeiro? Né? É aquela velha história do ovo e da galinha. Eles ficaram obesos porque tinham um metabolismo lento, ou eles têm metabolismo lento porque são obesos? Se a gente concluir por esse lado, então, essas conclusões têm algumas limitações, né? Alguns estudos aí sugerem, então, que as equações tendem a superestimar a taxa metabólica de repouso de pessoas obesas. Esse estudo de Bose e Westphal e colegas, nesse estudo eles analisaram sistematicamente a contribuição de gordura corporal na taxa metabólica de repouso. E eles viram que essa contribuição da massa gorda, né, da gordura, no gasto energético de repouso, ela aumentava desde percentuais de gordura baixos até percentuais de gordura moderadamente elevados, que eles chamaram aqui. Mas, a partir dos 40%, ela decaía, começava a decair. Então, de 40% a 50% e acima de 50%, essa contribuição da gordura específica, né, do tecido de gordura na taxa metabólica de repouso, ela diminuía quando as pessoas tinham uma adiposidade muito alta, gordura corporal alta. Então, normalmente aí quando eles medem a taxa metabólica de repouso de pessoas obesas, ela é normal ou é dentro do esperado. Inclusive a gente até viu isso no estudo lá dos Biggest Losers, que naquele estudo ela era até um pouquinho mais elevada do que a taxa metabólica de repouso estimada pelos cálculos. Mas quando a gente estima a taxa metabólica de pessoas obesas com fórmulas que não levam em conta o alto nível de gordura corporal que elas têm, por exemplo, as fórmulas que a gente viu antes, né, a de Harris Benedict, que só levava em conta o peso corporal, esse cálculo pode dar um resultado acima do previsto do que seria medido caso a pessoa fizesse a calorimetria indireta. E no caso da equação aqui de Bose e Westphal que a gente viu, eles têm um coeficiente ali relacionado à gordura corporal, que é esse K2 aqui. E a gente pode ver que ele tem mais ou menos um valor parecido aqui
nessa faixa de gordura de 10 até 40%, mas ele cai drasticamente ali de 40 a 50% e acima. Trazendo então dados daquele estudo do McMurray de volta lá, o estudo do Match, que estavam usando para justificar que pessoas obesas e com sobrepeso têm metabolismos lentos, não é exatamente isso. As conclusões do estudo, inclusive a discussão dele, não suporta nenhuma dessas hipóteses aí. Ou seja, não é que as pessoas obesas tenham um metabolismo lento, né? Elas podem ter uma taxa metabólica de repouso relativa menor do que estimada pelos parâmetros normalmente utilizados. No caso do estudo desse McMurray, é o MATCH. Inclusive, isso daqui está literalmente na discussão do artigo. Não há um valor único de taxa metabólica de apropriado para todos os adultos. Ou seja, utilizando o valor de match convencional, né, pode levar a uma superestimativa da taxa metabólica de repouso em aproximadamente 10% em homens e 15% em mulheres. E pode chegar a ser tão alto quanto 20 a 30% em algumas combinações demográficas e antropométricas, aí, no caso, pessoas com sobrepeso e obesas. Então, esses grandes erros aí levantam questionamentos sobre o uso do match para calcular, para usar como valores da taxa metabólica de repouso, né? Bom, a parte então que a maioria de nós não gostaria de ouvir. O metabolismo não está lento. Será que seu metabolismo não está lento? Então, nesse estudo de 1997, Iskov e colaboradores ali examinaram 10 pacientes diagnosticados com síndrome do metabolismo. Eles descobriram que, na verdade, os metabolismos deles eram normais. Deu uma pequena diferença aí, mas era relativamente dentro do esperado. Um outro estudo de 1992 aí, Lichtman e colegas verificaram que a taxa metabólica de repouso de pessoas que pensavam ter um metabolismo lento, então elas achavam realmente que elas tinham um metabolismo lento por ter uma dificuldade de emagrecer, mesmo fazendo dieta, e eles viram que o metabolismo dessas pessoas estava dentro de 5% dos valores estimados. Então tinha uma diferença pequena. Ao invés do metabolismo ser lento, o que realmente acontecia é que as pessoas essas subestimavam quanto elas comiam em até 47% e o quanto elas gastavam fazendo atividade física em 51%. Elas superestimavam. E trazendo um estudo aqui de Weinzier, não sei se é assim que se fala o nome. Eu vou errar a maioria dos nomes aqui que eu vou falar porque sobrenome é complicado, né, de acertar o sotaque. Mas enfim, nesse estudo aí eles estudaram 24 mulheres na pós-menopausa com sobrepeso, né, um IMC entre 25 e 30, e com histórico familiar de obesidade. Eles analisaram essas mulheres em 4 fases diferentes, e sempre numa câmara metabólica, durante 10 dias cada fase. Na primeira fase, então, elas receberam uma dieta de equilíbrio energético. Tá. Na segunda, no caso, o equilíbrio energético seria calorias de manutenção, uma quantidade de calorias que elas não perdessem nem ganhassem peso. Na fase 2, então, eles baixaram as calorias delas para 800 calorias por dia. Depois de 10 dias na câmara metabólica, comendo 800 calorias por dia, eles liberaram elas, então, para sair da câmara. E elas continuaram recebendo todas as refeições lá com 800 calorias por dia do grupo de pesquisa, até elas perderem mais ou menos 10 quilos, pelo menos 10 quilos, na verdade. E foi uma duração aí de mais ou menos 12 semanas, esse período. Depois disso, elas retornaram para a câmara metabólica e continuaram comendo o déficit calórico ainda por 10 dias. E na fase 4 ali do estudo, elas voltaram a comer em balanço energético, no novo balanço energético, no caso delas. As novas calorias de manutenção que elas precisavam para o novo equilíbrio energético. E em todas essas fases, eles testaram, né, os cientistas testaram a taxa metabólica de repouso delas no fim dos 10 dias. Eles também testaram a taxa metabólica de repouso de outras 24 mulheres pós-menopausadas também, sem histórico de sobrepeso, e colocaram elas na câmara metabólica durante um dia inteiro aí para poder comparar os grupos.
E o que eles viram é que a taxa metabólica de repouso foi, nos períodos de restrição calórica, ali nas fases 2 e 3, a taxa metabólica de repouso delas corrigida pela massa magra e gordura corporal, ou seja, corrigida já pela perda de peso, ela foi 6% menor do que deveria, né? 6% menor do que o esperado. Mas ela voltou a níveis iniciais quando elas voltaram a consumir as calorias de manutenção na fase 4, não tendo mais diferença significativa ali. Na verdade, tinha 44 calorias de diferença se a gente olhar os valores aqui, ou 2,9%, 2,9% menor. Mas não era diferente significativamente do grupo controle, as outras 24 mulheres que nunca tiveram sobrepeso. E mesmo assim, mesmo elas não tendo uma grande redução no metabolismo, depois de 4 anos, 24 mulheres do grupo que emagreceu, ou seja, 83% delas, voltaram a ter sobrepeso, uma média de ganho de quilos. Enquanto no grupo controle, as 24 mulheres que nunca tiveram sobrepeso, elas ganharam 1,7, na média, né? 1,7 quilos ao longo desses 4 anos. E será que dessas mulheres, então, que ganharam peso, as que tinham um metabolismo mais lento ganharam mais? E se for, vamos passar isso agora para o teu caso ali. Se for o teu caso, ter um metabolismo mais lento te deixa mais propenso a ganhar ou reganhar, no caso, ganhar de volta o peso que tu perdeu, ou a ganhar peso. E o que eles viram nesse estudo também foi que não houve associação entre uma menor taxa metabólica basal e um maior reganho de peso aos 4 anos, né, ao fim dos 4 anos. Na verdade, teve uma tendência do contrário, né? Aqui a gente pode ver que está uma menor taxa metabólica basal e aqui no fim uma maior taxa metabólica basal. E aqui um maior ganho de peso e aqui um menor ganho de peso. Se as pessoas que tivessem a menor taxa metabólica basal ganhassem mais peso, a gente deveria ver, e as que tivessem menor ganhassem menos peso, a gente deveria ver uma linha assim. Mas a tendência da linha é uma inclinação para o outro lado, para cima. Mas é uma tendência pequena, não é significativamente diferente. Mas isso é o que a gente viu, que não houve associação entre menor taxa metabólica basal e o maior reganho de peso aos 4 anos. E revisando os dados do estudo do grande perdedor, a gente também viu que uma maior queda na taxa metabólica de repouso não está associada a um maior ganho de peso. Ou seja, o ganho de peso deles aos 6 anos não tem relação com uma maior queda na taxa metabólica de repouso ao fim da competição, naquelas 30 semanas lá. Como a gente pode ver por esse primeiro gráfico, né, de 30 semanas. E essa linha quase horizontal aqui nos diz, na verdade, teve muito pouca relação entre a menor taxa metabólica basal de repouso e o ganho de peso no total. Já aos 6 anos, essa queda na taxa metabólica de repouso aos 6 anos foi negativamente associada com o ganho de peso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas que ganharam mais peso são as que tiveram a maior taxa metabólica de repouso. Enquanto as pessoas que mantiveram, ou tiveram uma tendência pelo menos, de manter a menor taxa metabólica, a taxa metabólica de repouso mais reduzida, o metabolismo mais lento, foram as que menos ganharam peso, chegando próximo de zero ou negativo aqui. Outro estudo aqui do Christensen e colegas ali, nesse estudo eles examinaram dados de 393 pessoas obesas, perderam 6 quilos em média. E eles não encontraram uma associação entre a perda de peso e a taxa metabólica de repouso, nem entre a perda de peso e a variação, ou a queda no caso, do metabolismo. Isso quer dizer que ter uma menor taxa metabólica de repouso não tem relação com a perda de peso, ou com a dificuldade de perder peso. De novo aqui a gente pode ver que as linhas são praticamente horizontais, mostrando muito pouca relação entre perda de peso e taxa metabólica de repouso inicial.
A baseline aqui seria no início lá do estudo, o que demonstra que uma taxa metabólica de repouso baixa, né, ou seja, um metabolismo lento, não parece ser uma desvantagem para a perda de peso. Outros 2 estudos aí publicados recentemente, nesse ano de 2020, pelo mesmo grupo de pesquisadores, pelo grupo dessa Kátia Martins e colegas. Então, eles também sugerem, né, que a adaptação metabólica não é uma grande barreira para a perda de peso. Inclusive, esse é o título de um dos artigos. Nesse primeiro, eles estudaram 171 mulheres com sobrepeso ou obesidade que já vinham participando de outros 2 estudos de emagrecimento, chamados de Romeu e Julieta. Ambos, né, tinham uma dieta de 800 calorias, acompanhada ou não de exercícios. No caso, no Romeu era só a dieta, e no Julieta, no estudo Julieta, 2 grupos faziam dieta e exercício, e um terceiro grupo só dieta, que nem no Romeu. E eles acompanharam elas por 2 anos depois do fim desses estudos. Elas perderam uma média de 12 quilos, ou quase 16% do peso corporal, mas ganharam metade disso de volta no primeiro ano, e ganharam 89% do peso de volta no fim do segundo ano. Eles encontraram uma adaptação metabólica, ou seja, uma taxa metabólica de repouso menor do que a prevista, de 43 a 54 calorias por dia, né, nas mulheres que perderam peso. E isso foi depois de 4 semanas já com o peso estável, ou seja, sugerindo que elas já estavam em manutenção calórica e que não teria influência ali da menor consumo de energia na taxa metabólica de repouso. Depois de 1 e 2 anos, não tinha mais essa diferença significativa no metabolismo, que era de menos 18 e menos 19 calorias, respectivamente, no primeiro e no segundo ano. Eles também viram que a taxa metabólica de repouso não foi relacionada com a perda de peso. E com a perda de peso. Também não foi relacionada com o reganho de peso em 1 ano ou em 2 anos. Mas, nesse estudo aí, a taxa metabólica foi positivamente associada com uma perda de gordura. Ou seja, embora não tenha tido efeito aqui na perda de peso, na perda de gordura teve um leve efeito para cima. Um segundo estudo, com um nome no mínimo curioso, eles analisaram 77 pessoas obesas e fizeram 8 semanas de uma dieta com 1.000 calorias por dia e perderam 14 quilos na média, que dava mais ou menos 13% do peso corporal delas. Embora o título do artigo seja "Adaptação metabólica é uma ilusão, apenas presente quando os participantes estão em balanço energético negativo", mas os resultados deles contradizem esse nome. Isso porque eles realmente encontraram uma redução na taxa metabólica de repouso além do esperado, que foi de 92 a 107 calorias por dia. Menor do que previsto, no caso, logo depois das 8 semanas de dieta. Na 9ª semana, na verdade. E que foi 38 a 49 calorias por dia na 13ª semana. Ou seja, depois delas passarem 4 semanas em equilíbrio energético. Então, é engraçado que eles chamam que o estudo é uma ilusão, mas que existe, porque eles encontraram tanto durante o déficit energético, quando elas estavam de dieta, quanto depois que elas já tinham acabado a dieta, semana 13. Elas já estavam há 1 mês fora da dieta. Então é tipo aquela frase engraçada em espanhol, que eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. E eles seguiram monitorando 45 dos 77 participantes desse estudo. Depois de 1 ano, eles já não encontraram mais diferença na taxa metabólica de repouso. Os autores suspeitam que 1 mês de manutenção pode não ser o suficiente para reverter a adaptação metabólica, ou que talvez os participantes não estivessem realmente em equilíbrio energético na semana 13. Mas, de novo, o metabolismo lento não foi relacionado com o reganho de peso depois de 1 ano. Uma meta-análise de 2012 também analisou 815 pessoas e não encontrou uma adaptação metabólica quando a taxa metabólica de repouso medida foi corrigida pela perda de massa magra e de gordura corporal. As mudanças na massa magra e na gordura explicaram uma variação de 76,5% no início do estudo, né, antes da perda de peso, no caso, e de 79,3% depois
pós-perda de peso, após a perda de peso. Só que, na verdade, teve uma diferença aqui, né, de 2,8% entre esses valores ali. Mas é uma diferença pequena. Mas, usando dados de mais de 1.000 pessoas, eles encontraram uma taxa metabólica de repouso menor do que a prevista pela equação de Harris-Benedict, que a gente viu lá no início da nossa live. A diferença, eles realmente, né, encontraram uma queda de 157 calorias na taxa metabólica de repouso deles, contra 111, que foi prevista pela equação de Harris-Benedict. Uma diferença aí de 46 calorias para menos negativas. E eles sugeriram que o uso dessa equação tende a superestimar o gasto energético depois da perda de peso, por não levar em conta a redução metabólica. Então, uma fórmula baseada só no peso corporal e que não leva em conta a diminuição da gordura e principalmente da massa magra durante a perda de peso não seria a mais apropriada para calcular a taxa metabólica basal depois da perda de peso, segundo eles. Enfim, chegamos nas nossas conclusões aí, de verdade. Então, vamos tentar responder aquelas perguntas lá que a gente se propôs lá no início da live. Pessoas de dieta têm metabolismo lento? Sim, pessoas em dietas hipocalóricas realmente têm metabolismo mais lento do que o estimado. E isso fica numa média aí de uns 10 a 15%, mas dependendo do estudo e de como é calculado, varia na faixa de uns 6 a 20%. Mas, como a gente viu em alguns casos, isso pode ser bem maior durante a restrição energética, restrição calórica, e chegar a de 25 a 35% aí de queda na taxa metabólica de repouso. Isso quer dizer que se tu fizer uma dieta e quando acabar, tu voltar a comer tuas calorias de manutenção estimada pelas fórmulas que eu te passei antes, por exemplo, e principalmente se ela não levar em conta a perda de massa magra e de gordura no cálculo, muito provavelmente tu vai acabar comendo mais calorias do que tu gasta, do que o teu gasto diário, que agora vai ser reduzido, né, por vários fatores ali que alteram o metabolismo. E as chances de tu ganhar peso ou de engordar um pouco de volta, pelo menos nesse período inicial, são aumentadas, digamos, são grandes. Item 2. Pessoas obesas que perderam peso ou emagreceram, elas têm um metabolismo lento? Parece que sim. Obesos que perderam peso podem ter um metabolismo mais lento, pode ficar aí na faixa de umas 50 a 150 calorias menor do que o estimado. E não são explicados, né? Não conseguem ser explicados pela perda de massa magra e de gordura. Seria a tal da adaptação metabólica que a gente falou. Isso pode acontecer mesmo depois de 1 ano após a perda de peso, já mantendo o novo peso. E o ganho de peso ou o balanço calórico parecem influenciar, o balanço calórico parece influenciar numa recuperação da taxa metabólica basal. E ainda por cima, a gente viu que isso talvez possa ser bem maior em pessoas obesas que perderam uma grande quantidade de peso, principalmente se elas fizerem essas dietas de fome e uma grande quantidade de exercício para conseguir emagrecer, que nem foi o caso dos participantes do Grande Perdedor lá. Item 3, conclusão 3. Pessoas obesas têm metabolismo lento? Aparentemente não. Mas as equações, em geral, tendem a superestimar o metabolismo das pessoas obesas. Então, talvez faça mais sentido usar uma fórmula que leve em conta, né, essa contribuição do percentual de gordura corporal para calcular a taxa metabólica de repouso. Que nem as equações de Bose-Westphal, que a gente viu antes. 4. A gente também viu que não existem indícios que nos levem a crer que pessoas magras possam estragar o metabolismo delas, permanentemente ou persistentemente, se elas fizerem dietas restritivas. Mas que a recuperação do metabolismo está ligada na maior parte das vezes à ingestão calórica e à recuperação da massa magra e gordura, o que não costuma ser o objetivo da maioria das pessoas, né? Afinal, a maioria das pessoas que emagrece quer continuar magra depois de perder peso. Uma exceção a isso são os fisiculturistas, e pessoas fitness aí que chegam a um percentual de gordura que realmente é insustentável no longo prazo e que ganhar peso e gordura de volta depois da competição ou das fotos que eles tiraram, alguma coisa assim, é até bom para eles.
A restrição calórica crônica, que nem é o caso de pessoas subnutridas e de pessoas, incluindo anoréxicas, né? Pessoas que às vezes têm transtornos alimentares, também parece não danificar o metabolismo das pessoas magras. À exceção desses casos que a gente falou aqui, das pessoas de dieta e de pessoas com sobrepeso ou obesas que perderam peso, a maioria das pessoas tem metabolismos normais em relação à composição corporal delas, quando os cientistas medem a taxa metabólica de repouso delas usando a calorimetria indireta, ou seja, o padrão ouro para isso. Mesmo que elas acreditem, pensem que têm um metabolismo lento por terem dificuldade de manter o peso, de conseguir manter o peso. A maioria das pesquisas mostra que metabolismos lentos, ou no caso uma menor taxa metabólica de repouso inicial, quando a pessoa não está de dieta, ou não está de dieta ainda, não é responsável pelas pessoas não conseguirem emagrecer ou perder peso. Então, o metabolismo lento não dificulta a perda de peso. A maioria das pesquisas, e tem 7 agora, né? A maioria das pesquisas também mostra que uma maior queda na taxa metabólica basal ao fim de um período de dieta não está associada diretamente com o ganho de peso, ou no caso com o reganho de peso, né? Ganhar o peso de volta depois de emagrecer. Na verdade, parece que a tendência é justamente o contrário. O que faz sentido, né? Já que a gente sabe que a taxa metabólica basal ela é influenciada principalmente pela composição corporal, principalmente pela massa magra, no caso, e pelo balanço energético. E no caso de quem está ganhando peso, tem que ser um balanço energético positivo. Então, se não é o metabolismo que te faz ganhar peso ou que te impede de perder peso, deve ser outra coisa, né? E tem muito pouca discordância aí sobre se a adaptação metabólica realmente existe, porque já foi demonstrado várias vezes que durante a dieta ela realmente ocorre. Tem algumas divergências sobre ela ser uma adaptação permanente ou persistente e sobre o quanto ela é relevante de fato, porque aparentemente ela costuma ser de mais ou menos umas 100 calorias na média. Mas se ela for de 50 calorias ou menos, como em alguns estudos que a gente viu antes aqui, né, isso não vai ser uma coisa muito relevante no consumo calórico diário de uma pessoa. Mas se ela chegar a umas 150 calorias, como a gente viu em outros estudos, isso talvez já possa começar a influenciar um pouco mais, já que, dependendo do que tu come, 150 calorias pode dar uma diferença considerável entre ficar saciado e continuar com fome depois de uma refeição. Obviamente, as escolhas de comida contam bastante nesse caso. E eu trouxe aqui alguns quadros do que seriam 100 calorias de comidas de baixa densidade energética, basicamente de frutas e vegetais. Olha a quantidade de brócolis que são 100 calorias. Um pé inteiro de alface, vários tomatinhos, cereja, batata doce, um prato inteiro de cebola. Olha só a quantidade de pepino. O que é isso? Feijão verde, vagem aqui. De frutas ali, melancia, banana. Essa banana tá meio errada aqui. Para dar 100 calorias é mais ou menos 100 gramas de banana. A não ser que seja uma banana gigante, isso daí não tem 100 gramas, meia banana. Normalmente eu como uma banana inteira e não dá 80, 90 gramas. Bom, aqui embaixo a gente já tem algumas que não tem tão baixa densidade energética, né? Porque são frutas secas. Aqui a gente tem damasco, uva passa. Eu acho que isso aqui é tâmara, mas 2 eu acho muito pouco, parece. A não ser que seja aquelas cobertas com um monte de açúcar e tal. 2 tâmaras não dá 100 calorias. 2 tâmaras dá no máximo 50. Mas 4 tâmaras talvez já dê próximo ali de 100 calorias. E em comparação, aqui eu trouxe um outro quadro de 100 calorias de alimentos de alta densidade, ou de maior densidade energética, pelo menos, para a gente comparar o que pode significar 100 calorias na vida de uma pessoa ali que tem um metabolismo reduzido na média aí de 100 calorias. Então, um brigadeiro e meio, uma bola de sorvete de 60 gramas, uma paçoca, um chocolatinho pequenininho daqueles Laca-Oreo de 20 gramas, meio Kit Kat, ou uma colher aí de 16 gramas de pasta de amendoim. Então tudo isso são 100 calorias, comparado com o que às vezes é um monte de comida lá dos vegetais. Aqui é uma colherinha, uma quantidadezinha de nada de outras comidas. Né? E a gente ainda tem que lembrar que essas 100 calorias se somam
a diminuição do metabolismo que já seria esperada pela perda de massa magra e de gordura com a dieta. Então não são só 100 calorias comparado 100 calorias totais, né? Comparado com o que a pessoa comia antes de perder peso, isso vai ser um valor ainda maior, dependendo de quanto peso ela perdeu. E pode chegar a ser um lanche a menos ou uma refeição pequena por dia. Mas para finalizar então, embora em alguns casos pode ser que o metabolismo realmente fique mais lento e gaste menos energia em repouso, na maioria das vezes parece influenciar bem pouco no nosso gasto energético total, na média aí de 100 calorias por dia. E tem outras coisas que influenciam bem mais no nosso gasto diário aí. Por exemplo, né, a atividade física e a ingestão calórica. São coisas que a gente tem um pouco mais de controle, mas normalmente a gente costuma perder o foco delas se a gente ficar se a gente ficar se distraindo pensando no metabolismo, que é uma parte do gasto energético que a gente tem muito pouco controle. Mas esses são assuntos aí para uma próxima live ou para um próximo vídeo. Não sei se vocês preferem esse formato de live. Esse formato de live eu assistir as coisas em vídeo. Inclusive me conta aí nos comentários o que vocês acham melhor. Bom, enfim, a ideia aqui não era realmente esgotar o assunto. A gente ainda não viu também se a taxa metabólica de repouso cai proporcionalmente ao peso perdido, nem quando a adaptação metabólica começa a acontecer no início de uma dieta. E se ela influencia na quantidade de peso perdido ou nos platôs de perda de peso, que no caso é quando tu não consegue mais emagrecer mantendo a mesma dieta que tu já vinha fazendo e vinha funcionando antes, né? Mas tudo isso fica para uma próxima oportunidade aí. Esse é um tema um pouco mais do que o metabolismo de repouso que a gente se propôs a ver aqui hoje. E ainda levaria um bom tempo para explicar tudo isso. E hoje já falamos demais aí, já passei bastante do tempo que eu tinha previsto aqui. Então, essas aqui são as referências que eu usei para trazer esse assunto aqui para vocês hoje. Eu vou passar elas mais rápido aqui. Se quiser dar uma olhada depois, eu vou deixar gravada a live. Aí vocês vão pausando o vídeo e vendo. E se quiser baixar o PDF da apresentação do PowerPoint, que eu usei aqui no fundo, eu vou disponibilizar para vocês e deixar o link na descrição do vídeo. Só preencher com o e-mail e fazer o download lá na página, no Drive, não sei bem onde é que eu vou colocar ela ainda. O PDF ainda, né? Então já aproveita para curtir o vídeo aqui e se inscrever no canal para receber as notificações das próximas lives e também para seguir, vai seguindo o nosso perfil lá no Instagram, aqui e no Facebook, se tu usar essas redes sociais. E eu vou estar sempre postando conteúdos novos lá. Então, por hoje era isso. Um abraço, fiquem bem e até semana que vem.